Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a seleção brasileira e a situação de um novo comandante, do novo técnico, porque assim, tá tendo muita informação hoje sobre o Jorge Jesus ser o plano B da seleção em relação ao Carlo Ancelotti e uma ala dentro da CBF já defender ele como plano A, porque ele teoricamente abriria a mão do Super Mundial de Clubes, que o Al Hilal vai participar, para já treinar a seleção brasileira na próxima data FIFA, porque o Ancelotti, teoricamente, assim, vamos só tirar aqui o elefante da sala falando do Ancelotti, olha, a CBF fala ali, o Edinaldo, que está melhor do que da última vez para tentar contratá-lo. Da última vez, o que o Edinaldo falou? Que o contrato estava assinado, que ele viria, ele cravou isso e veio, não veio. Foi só uma afirmação idiota dele, querendo assim, convencer o mundo de que ele tinha assinado o contrato, que ele viria desse jeito, entende? Foi até meio desrespeitoso, porque como ele nunca apresentou papel assinado pelo Carlo Ancelotti, né? É aquele negócio, ele mentiu para tentar contratar o técnico italiano, né? E assim, o cara não vai sair do Real Madrid, a não ser que o Florentino Pérez deseje isso. Ele mesmo fala isso, ele não quer abrir mão do Real Madrid para se juntar a outro clube se o Real Madrid, assim, quiser a manutenção dele. Então, no momento atual, eu não vejo o Real Madrid, no momento, buscando um substituto para o Carlo Ancelotti. Talvez até no final da temporada busque, se eles não ganharem a Champions ou a La Liga, mas, cara, é muito no momento assim, você ficar esperando assim, um técnico que você já fez antes, prejudicou a seleção e não deu em nada, né? E assim, para mim o maior erro foi, depois de esperar tudo isso, contratar um técnico de Brasileirão como o Dorival. A gente precisa de mais do que um técnico de Brasileirão. Quando eu defendo o Jorge Jesus na seleção, não é porque eu acho ele o melhor técnico do mundo, ele não é. Se ele fosse, estaria na Europa agora, mas cara, ele é muito acima da média do que temos aqui no Brasil e ele é melhor do que os antecessores que a gente tem, né? Então assim, é uma situação que não dá para deixar essa oportunidade passar. É o melhor que tem no mercado para treinar a seleção. E aí a gente tem a situação em relação ao Neymar, porque segundo o que foi informado, ele teria dito que é contra o Jorge Jesus na seleção brasileira. Ele não quer que o técnico português comande pelo período que eles passarem juntos no Al Hilal, né, em que ele disse que o Jorge Jesus teria prometido que ele iria jogar, mas no final disse que ele não estava jogando no mesmo nível, né? E assim, olha, o Jorge Jesus, se ele mentiu ou não pro Neymar, a gente não tem como saber, né? Porque aí tem que confiar na palavra de um, não confiar na palavra de outro, mas existe um fato, o Neymar de hoje não é uma peça fundamental para a seleção brasileira. Eu acho assim, tem gente que vai criticar o que eu tô falando aqui, mas ele tá com 32 anos, mal consegue manter saudável, e a verdade é, o nível de futebol dele está muito mais baixo do que era 3, 4 anos atrás. Ele não tem comprometimento, dedicação, é um cara festeiro, que gosta de farrear. E não é o que a seleção precisa, e a seleção não está carente de jogadores no ataque. Tem Vinícius Júnior, Rafinha, o Rodrigo, podem não ser igual o Neymar no auge, mas são ótimos jogadores, só precisa de um bom técnico ali para conduzir eles. A seleção sofre porque o meio-campo está infelizmente abaixo do que gostaríamos, e a defesa também já viveu tempos melhores, principalmente com laterais. A gente já chegou a ter Roberto Carlos, Cafu, Marcelo, até o cidadão Daniel Alves, que a gente sabe que cometeu um monte de erros, mas era um lateral muito acima da média. Então assim, a gente tem toda essa situação, né, colocada de uma seleção que sim, está em termos de talento abaixo do que já teve antes, mas mais do que nunca o Brasil está descolado da realidade em termos de técnico. Nosso trabalho tático desse ciclo de Copa é pavoroso, tanto do Ramon, do Diniz e obviamente também do Dorival. Então precisamos de um técnico que consiga levar a seleção para frente. O Scaloni prova que sem o Messi ele consegue fazer a Argentina jogar. A gente precisa de algo semelhante aqui, que faz a gente jogar bem, mesmo com uma ausência ou outra. E se essa ausência for o Neymar, se o Jorge Jesus for capaz de fazer a seleção jogar bem sem ele, né, que seja. Eu acho que tem totais condições para fazer isso. Então, eu vou falar uma coisa aqui. Nenhum ego de jogador tem que estar acima das necessidades da seleção. A seleção necessita de um técnico bom. Ela não necessita do Neymar de 32 anos festeiro que a gente está vendo aí no Santos. Não é isso que a seleção está precisando. Ela precisa de um técnico que coloque um padrão tático, organização, porque é isso que falta na seleção brasileira. Eu não acho que é o talento. Já teve gerações melhores, já teve elencos melhores, mas estamos longe de ser uma situação assim de uma seleção tenebrosa, tipo como era a Itália de 2016, ou a Inglaterra, que teve alguns anos aí atrás, que também estava uma geração hiper envelhecida em 2010, os melhores jogadores tudo com mais de 30 anos, já começando a regredir. Então assim, eu acho que a seleção brasileira não pode estar subjugada a um ego de jogador que hoje já não é mais o mesmo que foi no auge.
E eu tiro a lição do Filipão em relação à Copa de 2002, em que ele vetou o Romário. É uma decisão muito mais corajosa, porque o Romário de 2002 é 10 vezes o jogador que o Neymar é hoje, né, no Santos, até mais do que isso, né? E o Romário também era um ego extremamente inflado, né? E ele achou que podia mandar na seleção por ser o Romário. O Filipão, ele foi lá, mostrou que nenhum ego está acima da seleção e ganhou a Copa sem ele, né? Por mais que não seja o maior fã do técnico Luiz Felipe Scolari, ele provou que ele era dispensável, né? Que dava para ganhar sem o Romário, que o ego dele ia atrapalhar mais do que ajudar. O Didier Deschamps fez isso com o Karim Benzema. O Benzema não jogou na seleção com o Deschamps. Por quê? Porque ele atrapalhava vestiário, porque ele se achava maior do que as necessidades da seleção. E o Deschamps ganhou a Copa, chegou na final de outra. Então assim, grandes jogadores existem, mas quando o ego deles atrapalha a seleção, a verdade é que eles merecem ser afastados. Então ninguém tem que perguntar se o Neymar gostou ou não da escolha do técnico. Traz o técnico pela competência, pelo que ele é capaz de fazer. Assim, o ego do Neymar vai afagar o ego de um cara que não ganha um título na seleção há mais de 10 anos? A seleção ganhou títulos nesses últimos 10 anos, mas sem ele. A última conquista do Neymar com a seleção é a Copa das Confederações. Aí você pode considerar as Olimpíadas de 2016. Mas faz tempo pra cacete também. Então, eu pessoalmente acho que assim, o ego de um jogador não tem que ser afagado. O futebol é um esporte coletivo, não é um esporte assim que você joga sozinho, né? Por mais que um jogador possa ter impacto dentro de campo, a verdade é que não vai longe se não tiver um coletivo organizado e bem feito. A gente vê ali o Brasil cheio de bons jogadores individualmente, levou um baile da Argentina porque a Argentina era muito mais taticamente organizada. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.